Vamos ver agora a parte 3 sobre o evolucionismo, as adaptações e a especiação. As adaptações são características que o ambiente vai selecionando ao longo do tempo e que conferem vantagens aos indivíduos. Elas podem exercer uma função específica, como a defesa contra predadores, obtenção de alimento, proteção contra temperaturas extremas, atração de parceiros sexuais, etc. Elas foram selecionadas pelo ambiente por meio da seleção natural. Elas determinam maiores chances de sobrevivência e maior sucesso reprodutivo em determinado ambiente. O mimetismo e a camuflagem são exemplos típicos de adaptação. O mimetismo é quando uma espécie exibe uma característica muito similar à da outra espécie. Isso dá vantagem no ambiente, ela imita outra espécie. Isso protege ela contra predadores. Um exemplo é a cobra coral verdadeira e falsa. Só a verdadeira tem veneno, mas a falsa imita a verdadeira para evitar servir de alimento. Essas borboletas também são um exemplo de mimetismo. Uma delas tem gosto ruim, a outra não, mas uma imita a outra para evitar servir de alimento. A camuflagem também é outro exemplo de adaptação, em que uma espécie é capaz de imitar o aspecto do ambiente. É mais difícil ela ser notada pelos predadores e pelas presas também, ela consegue caçar mais facilmente. Um exemplo são os camaleões, os insetos e outros animais que são das cores dos locais que eles vivem. Os seres vivos eles têm várias adaptações para sobreviver em climas extremos. Por exemplo, sair só da toca à noite para evitar o clima quente. A transpiração também é uma adaptação de clima quente. Quando o suor é eliminado, ele evapora e absorve uma parte do calor do organismo. Isso regula a temperatura corporal. Em climas frios, podem ter pelagem espessa e grossa e camada de gordura sobre a pele. Essas características promovem o isolamento térmico. A camada de gordura também serve de reserva energética, quando não tem comida. Algumas espécies de morcegos, pequenos roedores e anfíbios entram em sono profundo nos meses mais frios do ano, poupando energia. É a hibernação. Existem espécies que realizam a migração em busca de melhores condições ambientais, como temperaturas amenas e maior disponibilidade de água ou de alimento. As plantas também possuem diversas adaptações. Na caatinga, algumas plantas possuem folhas modificadas em espinhos e caules suculentos que armazenam água. Também há casos de plantas com raízes muito profundas para absorver água direto do lençol freático. Onde é muito frio também pode ter pouca água líquida, geralmente só tem em forma de neve. Aí também as plantas têm que se adaptar a isso. Algumas plantas então elas perdem as folhas durante o outono e o inverno para reduzir a perda de água para o ambiente. Elas também podem armazenar substâncias energéticas nas raízes para compensar a ausência de fotossíntese durante esse período. Em regiões onde ocorrem nevascas, algumas plantas possuem folhas muito pequenas e a copa em formato de cone, como os pinheiros. As folhas pequenas são para evitar a perda de água e o formato de cone é para diminuir o acúmulo de neve. Especiação, então, como o nome já diz, é quando formam novas espécies. Para ocorrer, tem que ter algumas condições. Primeiro, tem que ter variabilidade, tem que ter diferenças entre os indivíduos da mesma espécie. Depois, tem que ter a atuação da seleção natural. E, por último, o isolamento reprodutivo, quando as duas populações elas não vão mais se encontrar para reproduzir. E aí elas podem depois gerar espécies distintas. Existem diferentes tipos de especiação. Um deles é por barreira geográfica, como um rio ou uma cadeia de montanhas. Nesse caso, a barreira divide a população original de certa espécie em duas. Isso determina o isolamento geográfico das duas populações. Como as condições ambientais não são iguais dos dois lados da barreira, a seleção natural atua de forma diferente sobre as populações isoladas de cada lado. Depois elas vão evoluindo separadamente uma da outra. Com o tempo, elas podem acumular modificações nas duas populações que impedem elas de reproduzir. Elas não vão mais conseguir reproduzir, mesmo que tirar a barreira. Isso significa que ocorreu o isolamento reprodutivo entre as duas populações. Cada uma passou a virar uma nova espécie. Nessa imagem, nós temos um exemplo de especiação. Eles desenharam as borboletas de cores diferentes para mostrar espécies diferentes. Primeiramente, nós temos uma população de borboletas, elas podem voar sobre montes baixos. Com o tempo, na imagem 2, esses montes podem se transformar em montanhas mais altas. Daí elas não podem mais passar por entre as montanhas. Isso é isolamento geográfico. Aí elas vão evoluir e formar duas espécies diferentes. Após muitos anos, forma-se uma falha na cadeia montanhosa, daí as borboletas elas podem se misturar. Elas podem passar por ali.
mas já tem duas espécies, elas já são tão diferentes que elas não vão mais conseguir reproduzir entre si. Isso é o isolamento reprodutivo.